noite a todos. Vamos iniciar a revisão do tema 2, tá? Você vai gravar, Ramon? Desculpa te interromper. Eu gravo pro YouTube. Vou gravar em 2 vídeos, né? Um do tema 2 e outro do tema 3. Os 2 vão ser postados e compartilhados no grupo. Para vocês reverem e tal, até ajuda a revisão lá da prova. Então vamos começar a revisão no bom sentido, para que vocês me entendem. Né? Bom sentido, né? Não seja irônico. No bom sentido, não sendo irônico, tá como pedido. Vamos começar. Bom, é Machine Learning, Deep Learning e Visão Computacional. É um dos primeiros temas que ele trata aqui no tema 2. Aí vamos falar um pouco de conceitos de inteligência artificial. Acabou dando errado no slide ali, bugou. O que é inteligência? Bom, o conceito de inteligência ele é muito amplo e são inúmeros os debates a esse respeito, mas é possível afirmar que as capacidades humanas da memória e da imaginação, do juízo e raciocínio, da abstração e concepção são aquilo que caracterizam a inteligência. No caso da IA, a inteligência artificial, os debates a esse respeito eles também são vastos, né? Porém, resumindo, tá? É possível considerar que ela seria a aplicação daquelas capacidades humanas a máquinas, essas que a gente acabou de citar, a máquinas. Assim, no limite, a inteligência artificial, em uma determinada acepção, seria a capacidade de reproduzir ou simular o comportamento ou pensamento humanos, ou pensamento e comportamento racionais, em outra acepção por meio de máquinas. Bom, aqui tem as referências, tá? Eu deixo no slide para vocês pegarem depois, que ele deixou no slide também. Vamos lá. Aí temos já a primeira questão, né, de... Pessoal, vai estar tudo errado que eu marquei, que vocês sabem. Eu só marco para pegar a resposta e tiro print para montar no slide. Eu estudo montando no slide. Bom, Kurzweil, acho que é assim que pronuncia, sei lá, de 1990, define a inteligência artificial como... Como é que você leu aí? É Kurzweil, sei lá como é que pronuncia isso. Aqui, ó. Manda bala. Define a inteligência artificial como abre aspas, né, a arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando executadas pelas pessoas. Fecha aspas. Esse conceito de inteligência artificial está ligado em quais escolas de pensamento? Escola de comportamento humano. No texto não fala muito, mas no vídeo ele aprofunda mais sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de machine learning. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem acrescentar algo, citam à vontade para acrescentar, alguma coisa que eu possa esquecer e tal. E vamos embora. Bom, Machine Learning, partindo-se de que é possível representar dados como textos, vídeos, áudios e imagens em formas numéricas, é possível utilizá-los para a construção de modelos matemáticos com foco em estatística e probabilidade, teoria da informação ou teoria da decisão, por exemplo. Esses modelos são conhecidos como Machine Learning ou aprendizagem de máquina, né? Coisa que a gente já viu nos módulos passados também. O Machine Learning, ele pertence a uma categoria de inteligência artificial que é identificada como inteligência artificial estática. Bom, Estatística. Estatísticas? Isso, estatística. Foi mal. Dei errado. A estrutura do Machine Learning pode ser compreendida por meio de 3 terminologias. Resumidamente, o aprendizado quando é construído o modelo matemático, treinamento, quando há o aprendizado quando é construído o modelo matemático, treinamento, quando há um refinamento do modelo e previsão, quando o modelo é aplicado para inferência futura. Ele pode ser aplicado em diversos contextos, processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala, robótica, avatares, análise preditiva, entre outros. Aí vamos para a questão 2, tá? Bom, o Machine Learning é uma área abrangente porque os algoritmos podem ser utilizados para a solução dos mais diversos problemas, ok? Analise as afirmativas a seguir com relação às aplicações do Machine Learning e escolha a alternativa correta. Tá como correto que um exemplo de aplicação de algoritmos do Machine Learning é a detecção de padrões de comportamento para sistemas de recomendação. Sim. É até uma das formas de aprendizagem que ele usa criando padrões, né? Bom. É só a gente pensar que machine learning é comportamento. Isso.
aí a gente costura, não precisa nem ficar se aprofundando muito. Mas é porque esse aí, porque eu acho que esse aí de padrões é o não supervisionado. Mas Esse modo aí. Mesmo assim, ele tem essa questão do comportamento. Quando você é supervisionado, você vai também lidar no comportamento. Mas vamos lá. É porque, assim, na verdade, em tese, nos dois modos tem padrões. A diferença é que num você explica o que já é, você já dá os padrões, ponto, na ordem correta. Você dá a classificação. E outro, ele realmente vai organizar para descobrir os padrões. O supervisionado, você dá a entrada e a saída. Você diz o que é, né? Isso. Você diz o que é para ele. No outro você dá a entrada, não dá a saída, que é quando ele vai dá fazer... série de dados e ele vai começar a ler aqueles dados e vai criar os padrões, categorizando, vai criar os padrões. No bom sentido. No bom sentido. Sempre. Bom, machine learning supervisionado e não supervisionado. Aí o supervisionado, é isso que a gente falou, é quando supervisamos o aprendizado de máquina para verificar se ele está entregando o que desejamos que ele aprenda, né? Você supervisiona essa linha de aprendizado dele. Bom, ele pode ser categorizado de acordo com o tipo de problema para qual ele é utilizado. E assim, se a gente desejar que a máquina classifique os objetos de uma foto, estamos falando de categoria de classificação, ou se precisarmos que ela faça a previsão de vendas de uma empresa no futuro, estamos falando de categoria de regressão, né? Que é a questão de categorização. Você consegue fazer ele desenvolver um problema que você quer que ele faça, né? Aí o não supervisionado, ele só tem a entrada, como foi falado, sem a necessidade de supervisionar saídas. Aí é o caso de sistema de recomendação, processamento de linguagem natural e visão computacional. São um dos casos. Bom, redução de dimensionalidade ou agrupamento de dados são categorias utilizadas para o machine learning não supervisionado, que visam comprimir ou representar os dados de maneira alternativa. No caso da redução, ou que visam agrupar dados semelhantes. Dados semelhantes. O não supervisionado também, que visa comprimir os dados a fim de facilitar sua utilização, é categorizado como redutor da dimensionalidade. Por sua vez, aquele que agrupa conjuntos de dados semelhantes é categorizado como agrupador de dados. Aí vamos à questão 3 sobre o Machine Learning. Bom, o ML, né, Machine Learning, pode ser dividido em supervisionado e não supervisionado. De acordo com as especificidades da técnica, qual é a característica dos algoritmos de Machine Learning que distingue as duas categorias? Qual é a característica dos algoritmos de ML e Machine Learning que distinguem as duas categorias, né? Bom, no supervisionado, o conjunto de dados de entrada é acompanhado dos respectivos dados de saída esperados. No não supervisionado, somente é utilizado o conjunto de dados de entrada. Essas são as características. Aí vamos lá, o Machine Learning por reforço, também tem esse. O por reforço é aquele que o algoritmo não é treinado com base em um conjunto de dados, mas por meio do feedback da interação com o ambiente. Esse feedback é o reforço, cujo objetivo é fazer com que o modelo matemático seja capaz de aprender ações que maximizem a recompensa ou minimizem as punições dentro de um ambiente. Bom, o por reforço ele estrutura-se em 4 elementos: agentes, ambientes, recompensas e punições e ações. O agente é o sistema, ou modelo matemático. O ambiente é o local onde ocorrem as interações. Recompensas e punições são os valores ou os inputs que vão modelar a aprendizagem do agente. E as ações são as interações dos agentes com o ambiente. Bom, pode ser utilizado na educação para identificar o estilo de aprendizagem de cada estudante. Na área da saúde, pode ser utilizado para tratamento médico individualizado. Na indústria, pode ser utilizado no sistema de controle de robôs. Na logística, pode ser utilizado na gestão de armazenamento. Em finanças, pode ser utilizado na gestão de portfólios de investimentos. E em tecnologia para tradução automática, entre outros fins. Questão 4. Bom, o aprendizagem por reforço é uma das classificações do Machine Learning, juntamente com o supervisionado e não supervisionado.
Qual a característica do algoritmo dessas três categorias que faz com que estejam agrupadas no paradigma da IA estatística? Bom, a característica é o embasamento teórico com base no rigor científico e a fundamentação matemática na estatística e probabilidade. Por isso eles estão nesse paradigma de IA estatística. Aí vamos falar sobre o Deep Learning. Bom, Deep Learning é um modelo de Machine Learning, né, que utiliza arquitetura semelhante às nossas redes neurais. Há uma camada de neurônios artificiais de entrada que se conecta aos neurônios de outra camada, intermediária ou oculta, que se conectam à camada de saída ou final e contém a previsão obtida pela rede. Né? Aqui tem a imagem representando os neurônios. Essas imagens podem formar redes profundas, daí o nome de Deep Learning ou aprendizado profundo. O Deep Learning pode ser aplicado a outros modelos de Machine Learning, como supervisionado ou não supervisionado, e de reforço, ou seja, ele é um modelo que pode ser aplicado dentro dos outros modelos. Bom, acerca das técnicas de Deep Learning, dentro do contexto de Machine Learning, considere as afirmativas a seguir esse cenário correto. O que está como correto é que o Deep Learning é o termo utilizado para se referir à arquitetura de redes neurais com várias camadas ocultas de processamento. Vamos ver agora. Visão computacional. Bom, é a capacidade de máquinas e computadores de compreender e manipular imagens e vídeos, isto é, detectar objetos, classificar e segmentar. Carros autônomos são exemplos dessa visão computacional. Aí, Francisco, lá do 5G. Pois, graças ao uso de Machine Learning, são capazes de fazer o reconhecimento visual do trânsito, ruas e outros veículos. As cidades inteligentes também são chamadas por utilizar diferentes visões computacionais para detectar placas, carros e pessoas. Enquanto a classificação envolve a atribuição de categorias a uma imagem. A detecção envolve também a posição de cada objeto na imagem. Bom, exemplos de aplicação: reconhecimento de caracteres, biometria, mapas de calor, rastreamento de imagens, processamento de imagens por satélite, robotização de linhas de produção, motores de busca da web, síntese e edição de imagem. Bom, a técnica de visão computacional, que visa inferir a categoria dos elementos presentes na imagem a nível de pixels individuais, é denominada de segmentação semântica. Ramon, você sabe o que é segmentação semântica? Não faço ideia, mas eu sei. Mentira, agora eu sei. É a técnica de visão, que serve para categorizar elementos presentes na imagem a nível de pixels individuais. Esse é o professor que vocês apoiam? É com vocês, né? Não é comigo. Vamos lá. Conceito de chatbot e árvore de diálogo. Bom, resumidamente, o chatbot, que também é um assistente virtual, né, é conhecido assim, é um sistema computacional que simula o diálogo humano. O famoso chat GPT que ficou famoso por isso. Para isso, utiliza recursos da inteligência artificial e processamento da linguagem natural. O tradicional é aquele que utiliza um atendimento guiado, isso é, ele é programado para identificar palavras-chave na interação com o usuário, a fim de responder a ele com mensagens pré-programadas. Jesus. É o tradicional. Selecione 1 para sim, 2 para não. Você deseja cancelar a linha? Sim. Houve um erro no nosso sistema. Retorne mais tarde. Bom. Há, porém, os chatbots que são programados pelo meio do machine learning e que utilizam árvores de diálogo para interagir com usuários. Aí tem uma interação mais natural, né? E também tem chatbots ainda mais sofisticados ainda, que são os generativos, que são treinados para responder as mensagens abertas. Bom, aqui é uma representação da árvore de diálogo. Bom, as árvores de diálogo são fluxos estruturados de conversação que fazem a classificação de textos do diálogo a fim de elaborar a análise do contexto ou do padrão de comportamento ou sentimentos do usuário. Entre outras, os chatbots têm sido cada vez mais utilizados para os mais diversos fins.
No metaverso, sistemas de realidade virtual são representados por avatares que podem fazer atendimentos cada vez mais humanizados. Ainda não chegou essa era, mas esperamos aí que chegue. Vamos lá. Questão 1, né? Sobre a questão do chatbot e árvores de diálogo. Os chatbots, também conhecidos como assistentes virtuais, são classificados de acordo com a maneira que são construídos em chatbots tradicionais. São classificados de acordo com a maneira que são construídos. Em chatbots tradicionais, chatbots aprimorados por IA e os generativos. Analisar a alternativa e escolher a correta. Então, o que é correto é que, mesmo sem sintetizar inteiramente a conversação por técnicas de machine learning, ainda assim é possível entregar métodos de IA para tarefas específicas de chatbots, como classificação de texto. Você consegue integrar a IA. Tanto que os aprimorados por IA têm a integração. Né? Mas vocês percebem que é uma resposta assim meio óbvia? Ou é uma resposta que não tem nada a ver, ou ela é óbvia. Não achei meio tempo até hoje. Vamos lá. Classificação de texto. Bom. Aí tá falando do vídeo, né? Que as árvores de diálogo classificam os textos de diálogo a fim de estabelecer padrões, né? E essa é uma das atividades do machine learning supervisionado. Aí ele faz treinar esse modelo para fazer previsões de novas áreas de entrada. Pode ser aplicado textos inteiros ou apenas palavras individuais para, dentre outras atividades, fazer análise de sentimentos e detecção de intenções, que pode ser acompanhado por biometria facial. Bom, isso possibilita não apenas determinar o objetivo expresso pelo usuário durante uma interação, mas também modular a resposta dada a ele, de acordo com a leitura de seus sentimentos e intenções. Assim, as interações com o avatar estão se tornando cada vez mais naturais e realistas. Né? As intenções, portanto, são classificadas e correspondem diretamente ao contexto do serviço com que se relacionam. Bom, esse treinamento de classificar intenções ele pode ser feito por meio de curadoria de especialistas humanos, pela análise de logs de diálogos anteriores, pelas correções do próprio usuário ou pelo aprimoramento da base de dados. Aí aqui está a questão do treino, do acompanhamento e depois chega na transição. Só uma referência visual para vocês. Bom, acerca das técnicas de classificação de texto aplicadas a árvores de diálogo, considere as afirmativas a seguir e escolha a alternativa correta. Enfim. Deu que a 4 é a correta, acabei que na hora eu não vi que cortar a 5, desculpem. Não era para ter cortado a 5 aí, que era para ter deixado. Bom, enfim, pelo menos pegou a correta. Em um sistema de chatbot aprimorado pelo IA, que se baseia em árvore de diálogo, as intenções detectadas nas mensagens correspondem ao propósito expressado pelo usuário. Sim. Extração de entidades. Bom, extração de entidades é, na verdade, extração de informações de um texto em linguagem natural com o objetivo de identificar palavras-chave ou dados não estruturados, a fim de transformá-los em dados estruturados conforme o domínio do sistema. Bom, é possível fazer essa extração por palavras individuais, conjuntos de palavras ou relação entre palavras. Exemplo. Por exemplo, se a intenção de uma mensagem de um usuário for receber a previsão do tempo no assistente virtual, sua localização e data são entidades importantes para que o sistema consiga dar a resposta. Assim, quando é possível compreender a intenção do usuário, é possível extrair a entidade. A resposta desse usuário é muito mais assertiva, né, para ele. Bom, ela pode ser categorizada da seguinte forma. Exemplos. Isto é, treinamento supervisionado por meio de sinônimos, padrões, regra de captura para entidades com estruturas mais fixas, como e-mails, telefones, etc. Contextos, entidades de produto em frases enviadas pelos usuários, como quero comprar um. Aí vamos lá, extração de entidades. Aqui tá dando um exemplo. Esse exemplo aqui até consigo explicar. Aqui é a frase do usuário. Como eu faço para cancelar um pedido? Aí houve a extração de entidades aqui através da inteligência artificial. Onde cancelar é a intenção e a entidade, que é do que se trata o pedido dele, é o pedido em si, né? O pedido é a entidade. No bom sentido, espero que tenha entendido. Bom, caraca, outro que cortou. Enfim. Falta um pouco para atingir seus objetivos. Vamos lá.
Em um assistente conversacional, as técnicas de classificação de texto e extração de entidades são aplicadas para aprimorar o fluxo de diálogo e aumentar a naturalidade da conversa. Em relação a essas técnicas, analise as informações a seguir e escolha a correta. Bom, baseado aqui, a identificação de que mensagens como bom dia e boa tarde pertencem à categoria de saudação. Sim, é um exemplo do processo de extração de entidades. Né? Você manda um bom dia, boa tarde, aí identifica como saudação lá, categorizando e te manda a resposta adequada. Isso. Pesquisa Essa aí me pegou, viu? Na resposta. eu também achei meio estranho, mas eu entendi que isso aqui é correto. Não, é porque, na verdade, assim, é uma pegadinha, né? Ele, em nenhum momento ele tocou no assunto saudação, mas se você trocar essa palavra por qualquer outra, essa aí também estaria correta. A Sim, saudação, sim. a saudação é que pegou. Realmente, ele era para ter tocado num vídeo sobre a questão de saudação, mas existe vamos pôr assim, uma infinidade de classificações, até que o diálogo é muito, a linguagem, né, é muito vasta. Então, vai ter saudação, vai ter e etc, mas ele podia ter tocado nesse... Mas Walter, se a entidade fosse uma despedida, tchau, sei lá, era outra Poderia classificação, era outra entidade, né? Não, É aí uma também. categorização, na verdade, não é a entidade em si, Ela é não como se você enquadra, ela não se categoriza ela. enquadra na coisa, na pergunta, é isso que eu estou falando. Por exemplo, em nenhum momento você tá tocando lá nas funções que ele fez anteriormente, que essa identidade poderia ser uma saudação, poderia ser uma despedida, poderia ser uma mensagem. Ele não faz isso. Ele só fala da intenção de. Então, para mim, isso foi uma pegadinha, porque para mim, eu não consideraria essa incorreta, né? Sim. Mas foi mais surpresa para mim, entendeu? Sim. Entendi. Que tem a ver com a intenção. Esse é o nosso problema quando responder uma pergunta como essa, né? Qual é a intenção? Né? Realmente a questão da intenção ela é bem complicada de identificar, né? Nas aulas aí. Mas no bom sentido, a gente finge que identifica. No bom sentido, a gente dorme. Bom sentido, vamos lá. Pesquisa em base de conhecimento. Não durma, porque ainda tem muito slide ainda. Vamos lá. Pesquisa textual. Um exemplo de pesquisa textual é o buscador do Google, cujos algoritmos foram se aprimorando ao longo do tempo e passaram a aplicar o conceito de Full Text Search, ou pesquisa de texto completo. Não se trata de uma busca textual simples com a finalidade de encontrar uma correspondência exata entre a cadeia de caracteres, a strings, e o texto pesquisado, mas da utilização de técnicas para obter o resultado mais aderente possível à informação desejada. Vamos lá. Quando se trata de grandes volumes de texto, é preciso considerar qual a melhor técnica para a criação de índices para se fazer a busca. Os índices consomem mais recursos de memória, mas conseguem dar mais dinamismo e assertividade no devolutivo da pesquisa. Bom, o sistema de busca de texto completo também é eficiente para situações em que o sistema recebe uma mensagem para a qual não foi treinado e precisa dar um retorno ao usuário. E onde os sistemas de busca fazem as pesquisas? Em banco de dados, documentos em drives em nuvem, cloud de páginas web e plataformas de gestão de conteúdo, entre outros. Aí temos a questão 2. Tá gostoso. Se quiser, eu levo aí na porta para que não ficar andando com esse teu pé aí. Um áudio aí vazando, hein? Vamos lá. A busca de texto... Não, eu quero não. Não quero não. Não tô com fome não. Eu comi uma banana, já comi... Eu tomei dois iogurtes. Olha o gemidão, olha o gemidão. Aqui no Ceará, um vereador acessou o celular bem no gemidão. Bem na hora. Ó, não abra o gemidão, por favor, tá? Também eu tô deitado já já. Entendemos que você não está com fome. De cuecão já, tá? Vamos lá. Tchau, fica com Deus, tá? Fica bem. Ó, vamos seguir. Eu acho que é o Francisco pela voz, mas... É o Francisco. Bom, a busca de texto completo Full Text Search diz respeito à pesquisa de strings em conjuntos de dados textuais. Quanto à aplicação dessa técnica, analisa as afirmativas a seguir
e assinar a incorreta, né? Deu que a incorreta é qual? É a 3. Por lidar somente com pesquisas em base de conhecimento, a busca por texto completo não pode ser aplicada a documentos em drives em nuvem. Errado. Ela lida com drives em nuvem também, conforme a gente viu no texto. Então, essa aí é mais tranquilo de responder. Sumarização de texto. Quando se trata de grande volume de dados, textos, o desafio é: como é possível gerar um resumo conciso para que seja possível dar uma resposta assertiva ao usuário? Por exemplo, em um aplicativo de mensageria em que o usuário escreve ou grava sua solicitação. O sistema precisa encontrar a essência do que foi solicitado para dar-lhe um retorno. Portanto, a sumarização é a identificação de informações que são realmente relevantes no texto ou documentos extensos. Para isso, emprega técnicas tradicionais de processamento da linguagem natural e algoritmos de machine learning. A sumarização ela pode ser baseada em extração, em que é criado e combinado subconjunto de palavras para formar um resumo. Baseada em abstração, que envolve a identificação de seções relevantes, interpretação do contexto e a reprodução do resumo, porém escrito de outra maneira. Aí vamos lá. Aqui está dando exemplo, né? Antes era um artigo longo, aí usou sumarização e gerou resumo. Vamos lá. O processo, questão 5, tá? O processo de sumarização de texto consiste em resumir um ou mais textos de maneira concisa, mantendo somente as informações essenciais. Em relação aos tipos de sumarização automática, considere as alternativas a seguir e escolha a correta. Então, a correta é a 2, em que a sumarização por extração determina um conjunto de palavras relevantes no texto original, enquanto a sumarização por abstração reescreve o texto original na forma de parafrase. Não foi bem isso que disse, mas faz sentido. Foi quase isso que disse, só não falou da paráfrase, mas... Fluxo de diálogo. Bom, o fluxo de diálogo é o resultado final que o usuário está visualizando e também é reconhecido como a camada de visualização. Esse fluxo é resultante das árvores de diálogo que foram criadas para estruturar a conversa do usuário com o agente conversacional. As respostas do agente, portanto, são parametrizadas dentro de determinadas condições, que se baseiam nas informações internas da conversa, como as intenções, entidades, variáveis, respostas e direcionamentos, informações externas, como horário, localização e o canal de comunicação, entre outros. A complexidade e granularidade da árvore de diálogo determinará a variedade das respostas do agente, ou a personalização da experiência do usuário. Quanto maior for o escopo da conversação, maior o esforço de engenharia de conhecimento para a elaboração das respostas e fontes de conhecimento. Vamos lá. A questão 6. O fluxo de diálogo determina a estrutura de conversação nos assistentes virtuais. Em relação a características das funcionalidades do fluxo de diálogo, analisar as alternativas a seguir e selecionar a correta. Então, a correta é a 2, que tanto a maneira como a mensagem do usuário é solicitada, como o modo como o sistema responde, podem ser manipulados dinamicamente em uma árvore de diálogo de acordo com o contexto da conversa. Sim, dá para fazer isso. Pessoal, deixa eu só conferir aqui quanto tempo temos ainda, porque eu sei que não está estourando, mas eu gosto de ficar atento aqui. A gente tem mais ou menos 8h40 agora. Antes mostrava. Ramon? Não deu aí. Não tem tempo ainda. Oi, pode falar. Se você e a turma precisar estender depois, fazemos como a última vez. Me passa o e-mail de todos, eu coloco no Teams e chamo todos. Pode ser. É porque depois eu também vou ter que começar um vídeo de novo. Mas aí a gente... Vamos lá. É uma ideia. Uhum. Vamos lá. Questão 6. Vamos seguir, pessoal. Conceito de análise preditiva e análise prescritiva. A análise descritiva, preditiva e prescritiva são os tipos de análise de dados utilizados como a inteligência de negócio e que são aplicados de diferentes formas em uma organização.
Ao longo do tempo, as análises de dados foram assumindo camadas de visualização com a finalidade de facilitar o seu uso, mas foram também se sofisticando, né? O Business Analytics, né, BA, por exemplo, utiliza dados, estruturados ou não, para extrair insights de uma organização. Vai muito além da automação de uma organização, porque o objetivo é a tomada das melhores decisões suportadas por dados. Esse é o motivo pelo qual as grandes organizações têm procurado implementar essa cultura de data-driven, porque já perceberam que os dados devem fazer parte do seu alinhamento estratégico desde camadas iniciais. A análise descritiva foca no passado e presente da organização por meio de análise de séries históricas e de indicadores de performance. Ferramentas descritivas estão ligadas à camada de visualização, mas são importantes para a etapa de previsão. Aqui trata-se de uma mineração de dados que já diz respeito à etapa seguinte de análise, que é a de predição. A preditiva, ou de previsão, diz respeito à construção de modelos exploratórios e a probabilidade que eventos futuros ocorram. Para isso, utiliza simulações, algoritmos de machine learning, modelagem estática, análise de relações de causalidade e previsões de séries temporais. A prescritiva, por sua vez, é a etapa final do BA, porque não antecipa só situações futuras, mas sugere ações estratégicas para as organizações possam se beneficiar com as previsões e possam entender as consequências de cada uma das decisões. Aí vamos à questão 1. Aí é para assinar é incorreta sobre o conceito de análise preditiva e prescritiva. A análise descritiva é definida pelo Gartner como a verificação de dados e conteúdos para responder à questão: temos recursos para investir? Não. Aí, para a parte de fase de análise de dados. Bom, as etapas de análise de dados são: primeiro, a definição de objetivos, que é o momento de entender o que se deve fazer, o que pode significar enumerar e classificar situações passíveis de melhorias ou de hipóteses que podem ser solucionadas através dos dados. Aqui também é feito o levantamento de questões mensuráveis, claras e concisas, que deverão ser respondivas pela etapa final, que é a análise dos dados propriamente dita. Tudo precisa ser mapeado antes da coleta, que é a etapa seguinte. Coleta dos dados, etapa 2. Aí depois vem etapa 3, tratamento dos dados, que inclui higienização dos dados ou enriquecimento deles. Depois vem a etapa 4, que é a análise dos dados, que é quando entra as etapas de descrição, predição e prescrição, que são os tipos de análise. E depois temos a interpretação dos dados e extração dos insights, que auxilia a realizar aquilo que foi definido na primeira etapa. Questão 2. É para assinar a alternativa correta sobre as fases de análise de dados. A fase de interpretação, deu assim que é correta, de resultados, é acompanhada de visualização dos dados, principalmente para apresentação de previsões e insights para stakeholders e gestores responsáveis pela tomada de decisão na organização. Vamos lá. Aí vamos falar sobre tratamento de dados. A etapa de tratamento de dados é muito importante para facilitar a etapa de interpretação. O objetivo é transformar os dados brutos coletados em formatos e estruturas para que possam ser utilizados nas análises de dados. O tratamento inclui consolidação de múltiplas fontes de dados, identificação e tratamento de lacunas de dados, separação entre os dados relevantes e os irrelevantes, detecção de anomalias e discrepâncias, descoberta e extração de dados. Quando o volume de dados é muito alto, são utilizadas ferramentas automatizadas para a sua higienização. O enriquecimento de dados diz respeito à incorporação de outras técnicas, para fazer com que os dados sejam passíveis de serem utilizados em modelos de uma fase do Analytics. A validação diz respeito ao trabalho de consistência para que os dados tenham qualidade. Depois disso, o profissional atuará para que os dados sejam publicados. Aí vamos à questão 3. É para assinar a alternativa incorreta sobre o tratamento de dados. O tratamento, deu que é incorreto, é a 4. O tratamento inicia com a estruturação de dados, no qual o analista de dados se familiariza com o conjunto de dados
e realiza testes exploratórios. Não, você inicializa com estruturação. Visualização de dados. Já é mais para a etapa final. É a camada de apresentação de dados. Hoje existem diversas ferramentas que criam dashboards ou painéis de visualização, que eximem os dados por meio de gráficos, indicadores, tabelas, entre outros recursos. O que é importante é compreender quem irá consumir esses dados para que a visualização esteja aderente a ele. É para comparação de trabalho? É para apresentar aos gestores? É para exibir em televisores? Ou seja, a visualização será construída com base naquilo que se deseja integrar e para quem. Para o nível gerencial, o dashboard precisa consolidar informações e destacar as anomalias, positivas ou negativas. Se for para o nível operacional, tabelas, quadros e gráficos podem ser o suficiente para abordar algum ponto específico. Portanto, é importante levar em consideração o contexto em que os dados serão visualizados, a simplicidade como eles serão exibidos e as soluções específicas para os analistas de trabalho. Um desafio, por sua vez, é não poluir os dashboards, isto é, adotar recursos visuais excessivos que prejudiquem a leitura dos dados. Questão 4. É para assinar a alternativa correta sobre visualização de dados. E a correta é 3, que é: a comunicação efetiva por meio de visualização de dados é necessária para que o público-alvo seja capaz de extrair insights e absorver conclusões indicadas pelos dados. Então, vamos lá. Técnicas de classificação e regressão. O objetivo de adotar a classificação dos dados é solucionar o problema de identificar a qual categoria um novo elemento coletado pertence. No contexto de treinamento de um modelo de classificação, o algoritmo recebe um conjunto de dados de entrada acompanhado das categorias corretas correspondentes. Isso facilita a consulta de dados como reconhecimento biométrico, spam e motores de recomendação. A regressão é o contrário da classificação, isto é, possibilita compreender como o valor de saída muda conforme as variáveis de entrada são alteradas. É muito usado em modelos de predição de preços, economia, cálculos e variações. Apitou os 10 minutos aí, gente? Tem 10 minutos, é. Tá. Muitos dos algoritmos utilizados pela classificação também são usados na regressão de dados. É para assinar a alternativa incorreta sobre técnicas de classificação e regressão. Nenhum dos algoritmos utilizados para a classificação podem ser aplicados ao problema de regressão. Essa alternativa incorreta. Tem algoritmos sim que podem ser utilizados. Predição de séries temporais. São conjuntos de dados que utilizam o tempo entre seus componentes. Englobam os métodos de estatística e ciência de dados para compreender como suas variáveis mudam com o tempo, a fim de detectar padrões e tendências. E assim, ser possível fazer previsões de curto e longo prazo. Principais componentes das séries temporais. Tendências, indica as variáveis em um longo intervalo de tempo. Sazonalidades, demonstram padrões repetitivos em intervalos de tempo sucessivos e de tamanho fixo, por exemplo, um dia, um mês, um semestre, entre outros. Ciclos, padrões de longo prazo semelhantes a sazonalidades, porém sem período fixo. Irregularidade, causados por eventos inesperados ou ruídos nos dados. Algoritmos de machine learning para séries temporais, está dando os exemplos aqui de LSTM, NNTR, PropFet e NBITS. As séries temporais são muito utilizadas em previsão de demanda, predição de pontos de reposição, cálculo de preços dinâmicos, prognósticos médicos, entre outras aplicações. É importante ressaltar que esses modelos de inteligência artificial ou essas técnicas de análise de dados indicam probabilidades e que, por isso, os resultados podem não corresponder exatamente ao que foi previsto. Vamos para a questão 6. É para assinar a alternativa correta sobre predição de séries temporais. As séries temporais são conjuntos de dados que apresentam, como o próprio nome indica, um componente dependente do tempo. Vamos lá para o último módulo desse tema 2, que é a automação do trabalho de conhecimento, RPA e IA. O RPA e hiperautomação, RPA sigla para Robotic Process Automation, automação de processos robóticos. Resumidamente, são robôs ou bots, como também são chamados, que podem aprender, simular e executar ações digitais humanas. Atividades que sigam a mesma rotina ou o mesmo padrão, ou sejam recorrentes, podem ser substituídas e executadas por esses bots, possibilitando que as empresas entreguem processos e assim ganhem escala.
É por isso que as empresas de processo de transformação digital os têm adotado e é recomendável que o façam. Né? Conforme os bots vão recebendo novas regras, eles vão ganhar complexidade, inclusive podem chegar a criar novos robôs. Né? Além disso, o RPL pode ser combinado com outras tecnologias, como inteligência artificial, machine learning, processo de linguagem natural, entre outros, para melhorar os resultados da empresa em um processo que é chamado de hiperautomação. Aí tem aqui, ó, caminho para a hiperautomação. Imagem explicando. Vamos lá. O que é incorreto sobre a automação? Com a automatização de processos, a mão de obra utilizada em serviços complexos e mutáveis pode ser redestinada. Pela automação está dizendo que não pode. Vamos lá. Vamos falar sobre a estrutura de hiperautomação. A IA, né, inteligência artificial, vinculada à hiperautomação, é capaz de procurar forma de se adaptar a diferentes processos a fim de criar soluções, diferente da RPA. Ou seja, ela tem a capacidade de potencializar ainda mais o resultado do negócio de uma empresa. Ela é capaz de simular a inteligência humana, superando algumas questões de programação. Resumidamente, ela possibilita que o sistema tome decisões de forma autônoma. Quando o machine learning se alia a essa hiperautomação, ele torna possível que uma máquina mude de sua forma de executar uma tarefa, ou seja, aprenda. Ela também pode se alinhar ao processamento de linguagem natural, que é a utilização de comandos de voz em dispositivos eletrônicos, o IoT, e ao sistema inteligente de reconhecimento óptico para criar uma nova forma de trabalho. Bom, assinar a alternativa incorreta sobre a estrutura da hiperautomação. Bom, o ML, né, o Machine Learning, garante que uma máquina mantenha uma única forma de executar a tarefa. Não, ele pode ajudar a criar mais formas que ela vai aprender. RPA na prática. Um robô é desenvolvido utilizando ferramentas como a UiPath, que o professor Pedro apresentou na aula, para a construção de um fluxo de atividades, ou de pequenas tarefas cuja finalidade é a automação de um processo. O usuário, ao utilizar-se dessas ferramentas, tem a função de um integrador, uma vez que ele integra ou agrega diversos componentes. Então, uma questão 3. Com o objetivo de criar um RPA, que deverá realizar o acesso a um sistema com usuário e senha. Realizar o upload do documento e encerrar o sistema. Qual a maneira mais detalhada e assertiva de construir a lógica do RPA no ambiente de desenvolvimento? Vamos lá. Primeiro, inicializar o sistema, localizar e preencher o campo de usuário, informar a senha, validar a tela de upload do documento, inserir o diretório do documento, confirmar a operação e encerrar o sistema. Essa é a lógica mais correta. Aí, o RPA agora no setor moveleiro, exemplo de criação de bases de dados de imóveis. RPA aplicado a sites imóveis. Um exemplo de automação de baixa complexidade seria entrar em vários sites de imóveis e aplicar filtros desejados e compilar dados para colocá-los numa base como o do Excel, por exemplo. Aí vamos lá. Questão 4. A pesquisa em sites de imóveis. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ver quanto tempo tem. 4 minutos ainda, acho que dá para acabar esse primeiro tempo. Vamos lá, questão 4. A pesquisa em sites de imóveis podem conter informações variadas e dinâmicas. Isso quer dizer que determinadas informações podem aparecer ou não. Como o RPA é uma ferramenta para atividades repetitivas, dentre as opções abaixo e considerando apenas a volatilidade dos dados, volatilidade, né, dos dados nos estados de busca, o que é importante a ser levado em conta. Bom, considerar que determinadas informações podem estar presentes ou não em cada resultado de busca, independente da quantidade de resultados, o que implica diretamente a obtenção desses dados específicos. Temos 5, né? IPA, profissão do futuro. Aí, plataforma de ferramentas de RPA, etapas do UiPath, estúdio, cria o robô, digitalização do processo, o orquestrador controla, monitora e define a força de trabalho, os robôs atendidos são visuais e não atendidos operam no background, o Power Automate, que é a ferramenta da Microsoft que está iniciando a evolução técnica com bases de funcionalidades. Conheça os novos profissionais da RPA, etapas do Automation 360, Discover, Digitize, Automate, Optimize, Blue Prism,
ferramenta líder no mercado, trabalha muito bem com uma camada de analítica das estruturas dos robôs, bastante preocupado com a área de segurança. Bom. Aí aparece um nome correto sobre RPA, a profissão do futuro, o RPA Architect, né? Eu acho que eu acabei cortando isso do slide mesmo, não colou, eu acabei não prestando atenção. Enfim. Ele precisa estar familiarizado não apenas com software RPA, mas também deve estar bem familiarizado com essa estratégia de automação. Não exatamente. Ele precisa estar familiarizado com essas estratégias. Plataformas de ferramentas de RPA. Bom, aí na videoaula ele apresenta as plataformas com desvantagens e vantagens. Bom, aí ele explica lá e está pedindo para assinar uma alternativa que se aplica ao uso de um orquestrador. Bom, o que melhor se aplica ao uso de um orquestrador é controlar, monitorar e analisar os robôs. Bom, deixa eu só encerrar o vídeo aqui, gente. Porque o vídeo 2 está pronto, tá? E é isso aí.